Tenho certeza que aí tu também já gostou de algumas coisas antigamente, ou talvez nem tão antigamente assim, e hoje a tua opinião sobre aquelas mesmas coisas é outra bem diferente. E a gente vai falar sobre isso hoje. Oi, eu sou a Kalinka, arquiteta, e neste canal a gente fala sobre decoração de interiores, vários temas dentro da decoração. Toda semana tem vídeo novo, então se tu ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificação sempre que sair vídeo novo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 coisas que eu mesma já gostei, já indiquei em projetos, mas que com o passar do tempo, com a experiência e até mesmo com a mudança de gosto, mudei de ideia. Ainda bem que a gente muda de ideia, né? Porque é importantíssimo essa evolução. E hoje eu já não indico mais e não gosto mais tanto assim. Decoração, e na verdade a vida é assim, né? A gente evolui, a gente vai mudando de ideia e percebendo, principalmente na decoração, que nem tudo que é moda é funcional ou pode funcionar para todo mundo. Então é muito importante que a gente consiga analisar profundamente, assim, se isso realmente é coisas que a gente gosta de verdade ou se tá só seguindo uma tendência, uma modinha e não tem muito a ver com a gente de fato. Primeira coisa, usar a cor cinza crômio em todas as paredes da casa, como cor padrão. O cinza crômio, ele é sim uma cor neutra, porque ele é um cinza bem clarinho, ele é uma cor da Souvenir. Já indiquei muito em muitas casas de clientes, mas hoje eu não indico mais porque eu vejo que ele é uma cor que acaba deixando o ambiente todo muito frio. O cinza é uma cor fria, então para a gente usar ele em todas as paredes, por mais que seja um tom bem clarinho, ele acaba sim passando a sensação de frieza. Há uns anos atrás ele foi sim muito usado por muitas pessoas, muitas casas por aí tinham o cinza crômio como cor base, e aí acabou que caiu naquela modinha, né? E aí as casas ficaram todas iguais, meio sem personalidade assim. Então já caí fora, não indico mais, prefiro indicar as paredes no tom de branco mesmo, porque com as paredes brancas a gente consegue mais facilmente misturar com outras cores, outros tons, em decorações, em quadros, em tecidos pela casa, pela decoração da casa em si, e não fica esse tom tão frio, por mais que o branco seja branco, né, não é uma cor acolhedora, mas ele é por esse motivo, ele é mais fácil de misturar com outras cores, de trazer esse aconchego com as outras coisas do ambiente. O cinza crômio, por mais que ele seja uma cor neutra, ele já tinha que tomar um pouco de cuidado com as cores que a gente colocava junto com ele dentro daquele mesmo ambiente. Então assim, dá para usar o cinza, tá? Quem sou eu para dizer que vocês não podem usar ou fazer alguma coisa? Dá sim, porém eu prefiro em casos mais específicos, em coisas mais pontuais, e não como uma cor padrão para todo o ambiente. Número 2, esse eu fazia muito quando eu era recém-formada, assim. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetura de interiores, eu fazia muito, que é fazer móveis planejados, marcenaria planejada em tudo, o máximo possível. A marcenaria planejada, ela parece a solução perfeita para tudo, né? Para aproveitar cada cantinho, para fazer tudo exatamente do jeito que tu quer. Só que é muito perigoso usar a marcenaria planejada em absolutamente tudo, na casa inteira, porque acaba caindo numa coisa muito impessoal. Acaba que tu não consegue trazer a tua personalidade de fato para aquele ambiente. É como se qualquer pessoa pudesse morar ali. Claro que a marcenaria planejada ela é importantíssima, principalmente em ambientes pequenos, que a gente consegue de fato usar cada cantinho para fazer a marcenaria planejada. Só que depende do tipo de marcenaria, porque a gente precisa realmente conseguir imprimir a personalidade da pessoa que vai morar naquela casa na marcenaria e não fazer sempre a marcenaria igual, sempre o mesmo tipo, usar o mesmo puxador, usar o mesmo formato, mesma cor, mesmas lâminas. Então a gente precisa trazer essa personalidade da pessoa para dentro do apartamento, do ambiente, através da marcenaria, dos detalhes da marcenaria, mas mais do que isso,
Os móveis soltos, eles são importantíssimos para trazer essa personalidade. Eu já falei sobre isso aqui no canal, tem alguns vídeos que eu falo sobre a importância de ter móveis soltos e não só marcenaria planejada. Porque é um mobiliário solto que vai trazer esse toque de casa, de cara de casa mesmo. Senão fica tudo com cara de showroom, sabe? Tudo marcenaria planejada, parece que tu tá dentro da loja de planejados, que é aquele showroom que tem todas as coisas que tu pode escolher dentro daquele ambiente, cheio de marcenaria planejada. Com os móveis soltos, a gente tem a oportunidade de usar móveis de design, de usar coisinhas pequenas, diferentes, mais elaboradas, com mais charme. Deixa para usar a marcenaria planejada em ambientes que sejam extremamente necessários, tipo o closet, a cozinha é bem importante a marcenaria planejada, banheiro também, normalmente a gente faz móvel planejado. Mas assim, na sala tu consegue perfeitamente colocar um rack diferente, com um design diferente, tu consegue usar escrivaninhas, tu consegue usar mesinhas de cabeceira soltas, com um design diferente, bonito. Tu pode usar quarto, principalmente quarto infantil, tem muita coisa legal de móveis prontos, sem falar que tu não tem todo o transtorno, né, de esperar a marcenaria e medir se deu alguma coisa errada. Enfim, os móveis soltos, além de mais práticos, pode ser que seja mais barato, nem sempre é, tá? Porque móveis soltos, principalmente móveis de qualidade, com design diferenciado, eles não são tão baratos assim. Mas eles são mais práticos também e eles têm a grande vantagem para quem mora de aluguel, né? Então tu consegue levar o móvel para qualquer lugar que tu for. Já não é tão fácil assim quando tem marcenaria planejada. Óbvio que a gente consegue sim aproveitar alguma coisa, mas tem coisas que não tem como, que não vai encaixar lá no lugar novo, enfim. Então, em vez de encher a casa de marcenaria planejada, pensem um pouco se vocês não conseguem mesclar com itens soltos, com móveis soltos. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final. Vai trazer realmente a personalidade de vocês para dentro daquele espaço e não vai ficar parecendo que vocês moram dentro de um showroom de loja. Número 3. Sempre usar granito polido. Quando é uma bancada de cozinha, de banheiro, qualquer coisa que eu vá usar uma pedra, eu sempre usava pedra polida. Até que, eu confesso para vocês que até uns anos atrás, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu nem sabia que existia a pedra escovada. Depois que eu descobri ela, acho que eu não uso mais pedra polida. Claro que a não ser que o cliente queira, né, exija pedra polida, óbvio que eu vou acatar o pedido dele. Mas, se é para eu sugerir, 90% dos casos eu uso pedra escovada, granito escovado. E eu acredito que muitas pessoas ainda também não conheçam esse granito escovado, porque realmente ele é uma coisa que se vem usando de um tempo para cá. Ainda tem mitos que ele é menos resistente, que ele vai manchar mais rápido, que ele é difícil de cuidar, de limpar, mas não é, ele é exatamente a mesma coisa. A única diferença é o brilho. O granito polido, ele tem aquela camada brilhante, e o escovado, ele não tem aquela camada, mas ele é igual, impermeabilizado, é exatamente a mesma coisa. E ele não é poroso, ele não é áspero, ele só não tem o brilho. Então, ele não vai juntar mais sujeira, só que isso faz uma diferença gritante no visual. Ele fica extremamente diferente do polido. A mesma pedra polida ou escovada não parece a mesma, fica totalmente diferente. Então é uma forma de vocês conseguirem trazer algo mais diferenciado, talvez usando o mesmo material. Questão de preço, ele é um pouquinho mais acima do polido sim, mas não é muita diferença, então vale a pena investir. Vocês vão ter um produto super de qualidade, com a mesma qualidade do granito polido, porém com esse diferencial do escovado. Eu não sei vocês, mas eu gosto de tudo, para quase tudo eu prefiro sem brilho do que com, porque o brilho dentro de casa, assim, quando ele é em excesso, ele acaba refletindo tudo, até as luzes da casa, e aí acaba dando uma poluída. Então eu gosto muito do granito escovado. Deem uma pesquisada se vocês estão por fazer alguma bancada de cozinha, alguma bancada de banheiro,
pesquisem por granitos escovados e vejam realmente a diferença que o polido e o escovado têm. Número 4. Painéis de espelho ou espelhos enormes pela casa. Provavelmente alguém que está assistindo esse vídeo deve ter algum painel de espelho bem grandão ou um espelho grande, daqueles sem moldura, com os parafusos ou até com acabamento bisotê. Isso foi muito comum já em uma época, já usei muito em projeto também, fazia aqueles painéis enormes em hall de entrada, né? É muito comum, era muito comum, hoje a gente já está conseguindo mudar um pouco isso. Só que acaba caindo no mesmo esquema ali do granito polido. Brilho demais, reflexo demais, às vezes pode atrapalhar em vez de ajudar. A gente cai naquele conto que o espelho aumenta o ambiente, amplia, né, ambientes pequenos. Realmente ele faz isso, mas tem que usar com estratégia. Alguns lugares ele vai acabar atrapalhando. Por exemplo, numa sala de jantar, se tu tem uma sala de jantar com um espelho enorme, refletindo uma janela que tem uma paisagem feia na janela, cheio de prédio e vizinho que aparece tudo pelo espelho. Não faz sentido ter esse espelho ali. Se tu tem ainda uma paisagem bonita, uns morros, alguma coisa assim, tudo bem, faz sentido. Mas pensa comigo, tu tá lá sentado jantando, se olhando no espelho. Tem necessidade, né? Eu nunca entendi muito bem, na verdade, essa história de espelho na sala de jantar. Prefiro muito mais usar no hall de entrada ou no corredor, na circulação. Gosto bastante também. Mas na sala de jantar eu sempre fiquei meio que me perguntando isso. Outra coisa, às vezes o espelho pode acabar causando aquela sensação de confusão, assim, se é um espelho numa parede inteira e uma pessoa que não conhece a tua casa acabou de chegar ali, acaba meio que não sabe se aquilo é um espelho, se aquilo é uma passagem. Enfim, pode acabar dando uma atrapalhada em vez de trazer uma sensação gostosa de aconchego. E normalmente esses painéis, eles eram sem acabamento, né? Como eu falei, com os parafusos ou o espelho direto colado na parede, sem moldura, com acabamento bisotê ou acabamento reto. Mas isso acaba que é zero aconchegante. Hoje eu vejo que é muito mais elegante, muito mais bonito mesmo, usar um espelho com moldura, uma moldura de madeira, uma moldura que vai ajudar a realmente fazer aquele espelho ser um destaque e não camuflar ele, esconder ele. E para encerrar, então, vamos para o último item, que é cuba de apoio. A cuba de apoio é aquela cuba que fica para cima da bancada da pia. Essa eu tenho na minha casa, então eu posso falar com propriedade, que é realmente uma cuba muito bonita, que acho que antigamente que eu digo há uns 5 anos atrás, era elegantérrima, super moda e continua sendo bem bonita, porém eu não uso mais, eu não indico nos projetos dos clientes porque não é uma cuba confortável. Para usar no dia a dia, quando tu realmente usa o banheiro para escovar dente, ela não é nada prática, ela é desconfortável porque respinga muita água. E aí, como a gente sabe que nem tudo é só beleza, é importante também aliar a beleza à funcionalidade, à praticidade. Não de tudo, tá? Nem tudo que é bonito precisa ser prático e funcional, mas quando a gente consegue aliar essas duas coisas é uma ótima oportunidade para fazer isso. Então, hoje eu prefiro 1000 vezes usar uma cuba de embutir, que é aquela que fica por baixo da pedra, a mais normal que tem, mais convencional, digamos assim. Sem contar que ela tem um preço ótimo, então existem cubas de embutir de marcas muito boas e com preços muito bons também. E é uma cuba que não vai ficar datada, né? Que não vai sair de moda. A cuba de embutir é uma cuba tradicional usada por muitos anos e ainda vai continuar desse jeito por muitos anos também. E eram esses os 5 itens que eu já indiquei muito, já usei, já achei bonito e hoje mudei de ideia. Isso é natural, é importante até a gente evoluir, porque o que seria da gente se a gente tivesse a mesma opinião a nossa vida inteira? Então é um amadurecimento, né? Conforme a gente amadurece, a gente vai mudando a nossa opinião, as nossas escolhas, e isso é muito bom, porque quer dizer que a gente está de uma forma ou de outra crescendo
e evoluindo. E a arquitetura, ela é como a moda, algumas coisas vêm e vão. E por isso a gente não pode só olhar para a estética, olhar para a tendência. A gente precisa sim sentir se é isso mesmo que a gente precisa, isso mesmo que a gente gosta, isso mesmo que tem a ver com a gente, com o nosso jeito de ser e de usar as coisas. Por isso também é tão importante que o arquiteto consiga compreender isso do cliente, que ele consiga captar todas essas nuances que um projeto necessita. No vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Comenta aqui se tem mais alguma coisa que tu antigamente gostava e hoje não gosta mais, ou ao contrário, antigamente tu detestava e hoje em dia tu ama, que eu quero ver, quero conhecer um pouquinho da opinião de vocês também. Se tu quer saber mais sobre o meu trabalho, se tu quer ver os projetos que eu executo, me segue lá no Instagram, @kalinkaflores.arc. E por hoje era isso. A gente se vê no vídeo da semana que vem.